Olá, bem-vindo a todas, todos e todes. Hoje, com muito carinho e satisfação, estamos apresentando a vocês o nosso projeto que foi habilitado através do edital Cultura Presente nas Redes 2, edital esse promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. E com muita satisfação estamos apresentando esse projeto para vocês, intitulado Oficina Saberes e Sabores das Punks, Cultura, Tradição e Soberania Alimentar. Eu sou Jean Carlos Rouco, agente cultural, educador e extensionista. A sigla PUNC significa Plantas Alimentícias Não Convencionais, que em outras palavras quer dizer todas as plantas que poderíamos consumir, mas não consumimos. Né? Imagine todas as plantas comestíveis que existem. E dentre essas plantas, né, uma pequena parcela delas nós conhecemos, produzimos e comemos no dia a dia, sendo essas chamadas hortaliças convencionais. Essas hortaliças convencionais são aquelas presentes em determinadas localidades ou regiões, exercendo influência na alimentação de uma população tradicional. As que não conhecemos ou não produzimos, ou consumimos pouco, são denominadas as plantas alimentícias não convencionais ou as punks, que cada um de vocês vão conhecer e se familiarizar com elas aqui dentro dessa oficina. E essas plantas normalmente não estão organizadas enquanto cadeias produtivas, né, propriamente dita, não despertando interesse por parte das empresas que vendem, né, e comercializam sementes, fertilizantes e agroquímicos. E por conta disso, muitas dessas plantas estão esquecidas e já não são mais vistas, né, como alimento. Partes, né, comestíveis como tubérculos, folhas, flores e frutos, também como sementes, né, são negligenciadas e esquecidas devido às recentes mudanças de hábitos alimentares da população. Né? Então, esse termo alimentícias quer dizer que são plantas usadas na alimentação, como verduras, legumes, frutas, castanhas, cereais, e até mesmo os condimentos e os corantes que nós utilizamos. Já o termo não convencionais significa que não são produzidas ou comercializadas em grande escala, cujo cultivo e uso ele acaba caindo no esquecimento, né, por conta disso, por conta dessa baixa produção ou por conta até mesmo do desinteresse, né, e da pouca procura. E sabe aquela planta de antigamente que hoje em dia pouca gente conhece? Pois é, essa é a planta alimentícia não convencional e também chamada de punk. Através dessa figura, nós observamos, né, que estima-se que o Brasil tenha em torno de 10 mil plantas com potencial alimentício. Né? Então, a gente observa dentro dessa figura algumas plantas alimentícias não convencionais. Essa oficina visa estimular o resgate, o cultivo e o consumo de variedades de plantas alimentícias não convencionais, mas também conhecidas, né, como hortaliças tradicionais, que hoje são preservadas de forma isolada, junto a populações tradicionais, muitas das vezes fazendo parte da sua identidade cultural. As punks possuem grande importância no contexto da soberania e segurança alimentar e nutricional, favorecendo a diversidade alimentar e possibilitando a alimentação saudável. O cultivo e o consumo das plantas tradicionais, né, ou as plantas alimentícias não convencionais, tem diminuído em todas as regiões do país, em áreas rurais e urbanas, e entre todas as classes sociais, por conta da globalização, né, e do crescente uso de alimentos industrializados, verificando-se mudanças significativas no padrão alimentar dos brasileiros e perda de características culturais e de identidade com o consumo de alimentos locais e regionais. Voltar a consumi-las é uma forma de evitar que desapareçam do nosso cotidiano, ajudando a valorizar as culturas alimentares nas quais essas plantas estão presentes.
O resgate e a valorização das variedades tradicionais de hortaliças representam ganhos importantes no ponto de vista cultural, econômico, social e nutricional. E essas plantas, né, o resgate dessas plantas, elas contribuem ainda para aprendermos com os agricultores e todos aqueles que trazem essa sabedoria da roça e de antigamente, como nossos pais e avós, que as utilizavam, né, embora esse conhecimento esteja se perdendo. Então, quando a gente tem acesso a essas plantas, a gente trabalha a questão da memória afetiva, né? Porque muitas das vezes nossos avós, nossos pais utilizavam para nosso consumo e com o passar do tempo a gente foi perdendo essa identidade, né, cultural. O cultivo dessas hortaliças é feito, na sua grande parte, por populações tradicionais, que está aí, né, que são os agricultores familiares, os campesinos, né, as comunidades e os povos tradicionais, que preservam o conhecimento acerca de seu cultivo e consumo, passando de geração a geração. As populações tradicionais compreendem todos os grupos de agricultores familiares que têm a sua convivência e sobrevivência ligada ao campo, como, por exemplo, os catingueiros, os pescadores, extrativistas, entre outros. As punks devem estar relacionadas com aquilo que o ambiente local pode proporcionar. O interesse não é importar alimentos de longe, né? Mas sim maximizar aquilo que você pode ser oferecido em torno de um certo local. Então, quando nós falamos dessa questão de valorização, né, da alimentação regional, né, as punks elas estão inseridas também dentro desse universo. Todas as regiões do país possuem um grande potencial para explorar as plantas alimentícias não convencionais, sejam elas nativas ou originárias de outros lugares. As hortaliças e legumes convencionais, como a couve, a cenoura, a batata, né, elas possuem cuidados muito semelhantes em relação ao seu cultivo. Precisam, né, de solos férteis, irrigação constante, periódica e também uma abundância de luz, né, para a sua produção. E muitas punks, na verdade, contudo, requerem necessidades diferentes, podendo ocupar espaços onde há pouca insolação, cujo o solo não seja tão fértil e úmido, né, ou seco demais para as culturas convencionais. Ou seja, são plantas que se adaptam, né, com muita facilidade a certos ambientes, são plantas de resistências, diferente aí das plantas que nós temos mais acessos, né, como alface, beterraba. As punks, quando cultivadas pelos agricultores, ajudam a aproveitar áreas antes improdutivas. Elas possuem suas especificidades, né, então trazem uma oferta maior de alimentos ao longo do ano. E quando nós optamos por essas espécies, né, mais resistentes, essa oferta é menos afetada pelo excesso de chuva ou por ondas de calor e frio, né? Variar o cardápio significa, antes de tudo, provar coisas novas, se surpreender com os sabores magníficos, né, e deliciosos que estavam se perdendo, né? Então são resgate de uma culinária regional, né, de uma culinária afetiva, como nós já falamos, né, e utilizar essas plantas não convencionais amplia o nosso repertório de degustação e ajuda a criar novas receitas. Interessante que as punks, quando cultivadas pelos agricultores, elas ajudam, né, a aproveitar áreas que antes estavam improdutivas. E por possuírem, né, assim, exigências distintas, trazem uma oferta maior de alimentos ao longo do ano. E a opção por cultivo, né, dessas espécies que são mais resistentes, essa oferta é menos afetada pelo excesso de chuva ou pelas ondas de calor ou de frio, né, que são cultivares, né, são culturas que têm uma resistência. Então, variar esse cardápio significa, antes de tudo, provar coisas novas e se surpreender
com os sabores que essas plantas elas provocam, né, no paladar e na gastronomia, trazem uma harmonia, né? A gente pode aí observar um prato com várias flores comestíveis também, e isso amplia o nosso repertório, né, de degustação e ajuda a criar novas receitas. Uma alimentação diversa e variada traz todos os nutrientes que o nosso organismo ele precisa. E as punks são um ótimo caminho para essa alimentação adequada, saudável e responsável. Para um ambiente produzir uma punk significa reconhecer espécies nativas cujo o uso estava desaparecendo, né? E através disso a valorização promove, né, uma valorização à nossa biodiversidade. Recentemente, agora, dia 22 de maio, foi comemorado o Dia da Biodiversidade, né, o Dia Nacional, o Dia Internacional da Biodiversidade. Então, as punks né, elas promovem junto a todo esse sistema o fortalecimento aí da nossa biodiversidade, porque muitas delas ainda são infelizmente, né, subutilizadas como alimentos. São retiradas, né, quando há assim, uma falta de conhecimento, quando há também limpeza dos quintais, né, dos locais onde essas plantas estão inseridas. Quando a pessoa ela não tem aquele conhecimento, ela imagina que todas aquelas plantas, né, que têm um potencial alimentícios são matos, né? Então acabam sendo retiradas e ali a pessoa está perdendo uma grande oportunidade de estar valorizando também a questão nutricional dessas plantas. E por sua resistência e produção variada, garante um alimento saudável, disponível todo ano e sem grandes custos, né? Que é o mais importante. A gente observa aí na figura uma mesa com vários cardápios, né, feitos aí pela raquete da palma, que também é uma planta alimentícia não convencional, assim como também o mandacaru. Aqui a gente observa que as punks são alimentos funcionais, com altos valores nutricionais de vitaminas, fibras e minerais, e apresentam também ações antioxidantes e anti-inflamatórias para o nosso corpo. E contribuem também para a manutenção da flora nativa brasileira, para o resgate da ancestralidade e cultura, para a subsistência das comunidades rurais, para o crescimento também, né, e fortalecimento aí dos pequenos produtores, da agricultura familiar, dos campesinos, e também o fortalecimento aí da economia local. Ações que visem a incentivar o consumo de variedades locais são fundamentais para a diversidade e a riqueza da dieta das populações, para a perpetuação de bons hábitos alimentares e valorização do patrimônio cultural do povo brasileiro. As plantas alimentícias não convencionais ou hortaliças tradicionais são importantes na expressão cultural de determinadas populações. A exemplo da Ora pronobis, que é muito presente na culinária de algumas localidades lá de Minas Gerais, como Tiradentes e Sabará. Então a gente cita aqui o festival anual de Ora pronobis, que é realizado em Sabará, e reúne lá a comunidade, movimenta a economia regional e fortalece até a questão cultural, né, dessa planta. Por lá ela não é considerada uma punk, mas talvez sim para moradores do Nordeste, né? Então, com o tempo, conforme seu uso vai sendo divulgado, ela passa a ser reconhecida, produzida, comercializada, então deixa de ser uma punk, né? Porque aí fica sendo considerada uma planta convencional, porque faz parte ali da rotina, né? Ela passa a ser mais acessível e faz parte do dia a dia alimentar dessa população. É errado dizer unicamente que uma planta é punk. Então a gente tem que observar, essa planta é punk para quem? Depende de várias situações, né? Aqui um exemplo de algumas fotos, né, da gastronomia realizada lá em Sabará, que está dentro aí desse festival de Ora pronobis. A gente pode observar aí alguns pratos, tanto doce, né, como salgado, e a Ora pronobis é muito versátil para a elaboração desses pratos. Aqui a gente disponibiliza para vocês
através da utilização, né, de um leitor de QR Code aí no seu smartphone, você tem como baixar esse arquivo que conta um pouco da história desse festival e tem aí várias receitas com a utilização da Ora Pronobis. O trabalho de resgate das hortaliças tradicionais é fundamental para que se evite o processo de extinção, hoje verificado em alguma dessas plantas. Lembrando que quando uma planta desta some, não é só a planta que some, né? Some também parte da tradição, da cultura, da herança, da memória afetiva dos nossos pais e avós. A caracterização e o resgate do conhecimento tradicional para o cultivo e uso das punks associado à agrobiodiversidade local contribui para o desenvolvimento regional sustentável. O protagonismo está total sobre as mulheres, porque na maioria das vezes elas são as responsáveis, né, pela escolha, pela preparação das refeições. Elas detêm esse conhecimento sobre as punks, né, sendo fundamental o resgate para que se tornem reconhecidas como alimentos, né, e que seu potencial alimentar e nutricional seja valorizado através desse uso. Então a gente observa que há muitos coletivos de mulheres que trabalham com as plantas alimentícias não convencionais, fazendo esse resgate, elaborando receitas. A gente deixa aqui o registro de um coletivo que nós conhecemos, né, que são as mulheres do coletivo Empório da Chaia, que fazem esse trabalho com essa planta alimentícia não convencional, e a gente deixa aqui o nosso carinho, né, um grande beijo aí para a Áurea e para todas essas mulheres do coletivo Empório da Chaia. Aqui o nosso querido pesquisador, né, Valdeli Knupp, ele diz: toda planta é mato até que vá para o prato. Então a gente volta aqui naquela leitura, né, de que existe muitas plantas, né, que são alimentícias, né, e por essa falta de conhecimento são caracterizadas como mato, né, mas que existe aí um grande potencial alimentício em cada uma delas. A gente apresenta agora para vocês algumas curiosidades sobre as plantas alimentícias não convencionais. Estima-se que existam mais de 10 mil plantas com potencial alimentício. Das plantas espontâneas mais comuns, a maioria é comestível. Então a gente vê a grande biodiversidade alimentar que existe disponível, né, para nosso uso. Aqui a gente observa um gráfico que elenca para a gente aí uma pequena fatia. Essa pequena fatia são as plantas convencionais que nós já estamos acostumados, né, a utilizar, como alface, salsa, coentro. E a gente vê na outra fatia praticamente 70%, né, 80% desse gráfico são as plantas alimentícias não convencionais. Então existe aí uma diversidade de plantas comestíveis que a gente nem faz ideia. Alguns exemplos, né, de plantas alimentícias não convencionais, com sementes e algumas ervas. A alimentação colonizada significa que a nossa alimentação não privilegia ingredientes nativos, e sim os introduzidos pelos nossos colonizadores. Das verduras e legumes mais vendidos entre os nativos estão apenas a mandioca, o milho e o maxixe, né? Então a gente precisa reverter esse quadro e valorizar a nossa biodiversidade. Aí uma foto muito, muito bacana, né, que mostra aí inúmeras variedades de milho. Aí tá os nossos milhos crioulo, né? E a gente tem sempre uma leitura de que o milho é só amarelo, né? Mas existe aí uma gama de variedades de milho. A gente observa também que muitas plantas alimentícias não convencionais também são medicinais, né? E têm propriedades nutracêuticas, ou seja, ajuda a prevenir e combater doenças. Além delas serem ricas em nutrientes, também tem, né? Algumas têm também essa propriedade medicinal, né? Benéficas aí para nosso organismo, principalmente agora, né? Nesse período pós-pandemia.
Um segmento também que está sendo muito utilizado é o de paisagismo comestível, né, que é a conjugação de plantas com finalidade alimentícia, mas também que tem e apresenta uma beleza ornamental, né? Nessa categoria estão a capuchinha, o majogômes, o peixinho, a celósia, o lírio amarelo. Aí a gente observa a foto na sua esquerda da celósia, né, ou rabo de gato, e à direita tem a flor da capuchinha, também muito utilizada na gastronomia. A gente observa que as flores comestíveis deixam os pratos mais bonitos e nutritivos. Temos aí alguns exemplos de flores de capuchinha, flor do ipê, pata de vaca, a couve-flor, né, a cachofra, o brócolis também são flores comestíveis, mas são flores convencionais. Aqui vai uma curiosidade muito importante. Ó. Caso decida consumir flores, evite as compradas em floriculturas, porque elas são produzidas para fins unicamente ornamentais. Muitas delas podem receber substâncias nocivas para o nosso organismo, que não são removidas nem mesmo após essa lavagem, né? Então, muitas dessas substâncias são sintéticas e não está ali só na parte externa da planta, né? A planta muitas das vezes também absorve essas substâncias. Então, lembrando aqui, né, nem todos os tipos de flores são comestíveis. E caso haja algum tipo de dúvida, né, tem alguns sites confiáveis também na internet. Você também pode estar conversando com algum agricultor ou algum produtor da sua região. E ao final dessa oficina também nós iremos disponibilizar algumas literaturas que vocês podem estar consultando, né, para tirar essas dúvidas. Importante também é a gente ter atenção para os nomes populares, porque muitos desses nomes eles geram confusão, né? Então, sempre que puder, a gente tem que verificar o nome científico para saber se está batendo realmente com aquela planta em específico, né, que a gente pretende estar utilizando. E, de preferência, quando, na verdade, esse nome científico ele está sempre escrito em latim, né? E aí vai ser o nome correspondente a essa planta. E na internet a gente tem, né, aí essa ajuda bastante nessa identificação, né? Plantas diferentes podem ter o mesmo nome popular, então a gente precisa estar atento aí e tendo cuidado e se atentando aí para o nome científico de cada uma dessas plantas. Caso deseje identificar uma planta, não se esqueça de tirar fotos detalhadas das folhas, né, das flores, e caso seja possível também do fruto e das sementes, porque isso auxilia muito na investigação e no diagnóstico. Né? Essas informações são importantes e fundamentais para os especialistas, para que os especialistas eles consigam identificar de forma correta e você tenha uma segurança. Né? Então, existem vários grupos nas redes sociais que ajudam a identificar as espécies. Tire boas fotos e descreva a planta e o ambiente em que você encontrou para receber ajuda desses grupos.